Olá, me chamo Leonardo Barros, sou presidente da X. Mais uma vez, estou encarregado, fui incumbido de gravar mais um MesaCast. Como sempre eu falo, vou repetir. A gente objetiva aqui trazer temas de interesse, né? A relação de monitoramento, seja monitoramento a partir de dados orbitais ou a partir de dados adquiridos por sensores terrestres, né? E aí, falando mais no coloquial, né? Sensores terrestres, né? Câmeras, Uhum. microfones, os vários tipos de sensores que porventura existam. Hoje, me acompanhando aqui nessa gravação desse mais esse episódio do MesaCast da X, estou acompanhado aqui pelo Coronel Nelson. É um coronel da reserva, um profissional muito conhecido no setor de segurança pública, notadamente aqui no Distrito Federal e até nacionalmente, né? O Coronel Nelson foi responsável durante muitos anos pelo setor de tecnologia da Polícia Militar do Distrito Federal, né? Graduado em ciências policiais, doutor em psicologia. Me ajuda, Coronel? Psicologia Psicologia Social, social, da Universidade de né? Brasília. Aqui pela Universidade de Brasília, a nossa UNB, né? E nós vamos desenvolver um tema que eu acredito que todos vocês já tenham algo, já tenham tido algum contato, que não seja uma manchete, ou uma notícia nos jornais, na mídia em geral, né? Que é como agregar eficiência, aumentar o nível de eficiência no aparato existente nas cidades, monitoramento das cidades, né? Eu estava comentando aqui com o Coronel Nelson, pouco antes de iniciar a gravação, que, ou mal ou bem, desde pequenas, médias, as grandes cidades aí, é fato, né, brasileiras, investiram nesses últimos anos fortemente em sistemas, né, em redes de vídeo monitoramento da cidade, né, para verificar aspectos não só da segurança pública, mas eventuais acidentes de trânsito, incêndios, Uhum. desmoronamentos de Sim. encostas, ou seja, incidentes naturais também. E nesse aspecto é que nós vamos desenvolver esse MesaCast. Coronel Nelson, como eu disse, muito obrigado pela sua presença, uma grande satisfação para nós poder recebê-lo aqui, um profissional de larga escala de experiência no setor de segurança pública, né? E eu começo pedindo que o senhor faça uma breve introdução da sua experiência e Uhum. já lança aqui um raciocínio para o senhor já emendar, Tá né? certo. Uhum. A grande, pelo menos para nós, a grande novidade, né, é na estrutura, vamos dizer, não sei nem se o termo Uhum. correto, mais apropriado é esse, na estrutura, na organização policial. Uhum. Nós, de longa data, conhecemos a Polícia Militar, Claro. conhecemos as polícias civis. Vamos falar no Uhum. âmbito estadual, né? Perfeito. Aqui no Federal, Polícia Uhum. Federal, Rodoviária Isso. Federal, mas vamos mais perto da Uhum. população. E mais recentemente, as guardas municipais ou guardas civis Uhum. municipais, aí Uhum. tem também uma questão de nomenclatura, Isso. mas vamos lá, guardas municipais, que muitas das vezes estão até mais perto ali da população, Uhum. principalmente nas pequenas e médias cidades, etc. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para nós o papel dessas guardas municipais, principalmente depois que agora, no começo de Uhum. 2024 e ratificado no final de 2024 pelo Uhum. STF, o poder de polícia dessas Uhum. guardas municipais. Como é que o senhor enxerga, analisa essa situação? Quem que é a polícia militar? Quem que é a polícia civil? E Uhum. agora, quem que é a guarda municipal? Perfeito. Perfeito. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite. É um prazer, uma satisfação estar com você, com o seu público. Eu espero ser capaz de responder as Né? Que é isso. perguntas que você vai Vamos colocar. aprender com o senhor aqui hoje. Bem, eu, na verdade, sou coronel da reserva, na verdade, já reformado por conta da própria idade, né? Ah, Isso é uma questão legal de nomenclatura, mas é, estou aposentado, por assim dizer, desde 2010, mas foram 35 anos de serviço nas Forças de Segurança do Distrito Federal, né? Na Polícia Militar do Distrito Federal, coisa que muito me orgulha. Nesse período, eu tive a oportunidade de galgar a estrutura da corporação como um todo, correto. e uma das experiências
que eu não tenho como me descolar dela, foi ter sido responsável pela criação do órgão que trataria, desde aquele momento, da tecnologia, da implantação da tecnologia da informação na Polícia Militar Distrital. Não que não houvesse antes, né? Mas a coisa começou a estruturar a partir dali, isso foi no início de 1996. Então, desde lá, durante bom tempo, eu estive à frente desse órgão, até que depois outras missões me foram incumbidas. Também tive o privilégio de dirigir na Secretaria Nacional de Segurança Pública o órgão responsável pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, com o qual, de algum modo, a equipe com a qual eu trabalhei, que eu liderei, também ajudou a entender a questão da segurança pública e talvez o problema mais sério da segurança pública brasileira, que é a gestão da informação. Da informação. Exatamente. Bom, a minha... E aí foi aí a proximidade com a tecnologia, a área de tecnologia. Exatamente. Na verdade, como eu disse, eu tenho formação na área, eu sou cientista policial, formado em Carabineiros de Chile, ainda no início dos anos 90, mas eu tenho mestrado na área de tecnologia da informação e gestão da informação e depois me doutorei em psicologia social, onde a gente acaba tratando de assuntos muito relacionados à segurança pública, porque essa é a minha área de pesquisa, né? Correto. Com diferentes nuances, mas é a minha área de pesquisa. Correto. Bom, e aí você traz um tema extremamente atual, que é a questão das guardas municipais, que, em princípio, há de se reconhecer que elas formalmente já existem a partir da Lei 3.022, que criou, por assim dizer, a estrutura das guardas municipais brasileiras. É verdade que muitas delas até hoje ainda não se enquadraram na estrutura que a lei exige, por vários fatores, até porque há uma imposição importante aí, só era possível até o final de 2022, o acesso a recursos do governo federal, caso essas guardas municipais estivessem estruturadas de acordo com a lei. De acordo com a lei. Exatamente. Correto. Essa observação é importantíssima. Exatamente. Então, isso permanece porque a 13.022 não foi revogada. Portanto, é preciso que, para ser uma guarda municipal, efetivamente tem que se estruturar de acordo com a lei. Mas, enfim, independente disso, os municípios brasileiros, em um número bastante importante, até meados de 2022, o IBGE dava conta de que nós tínhamos próximo de 1.200 guardas municipais no Brasil, né? De diferentes tamanhos, né? Portes. Exatamente, diferentes portes. E eu não sei esse número recente qual é. Sim, mas mesmo assim mas já mesmo é muito assim grande. É muito significativo. E esses municípios estruturavam as guardas municipais na ausência, obviamente, daquilo que ele entendia como segurança necessária, que não era fornecida pelo Estado ao qual o município pertencia. Então, assim, eu vou colocar a guarda municipal para assegurar um pouco mais o ambiente do meu município. E assim vários prefeitos os fizeram. E aí houve aquela discussão das guardas armadas ou não armadas, também foi uma longa discussão, estabeleceu-se alguns protocolos, alguns requisitos, né? Cidades apenas com mais de 50 mil habitantes que poderiam ter guardas armadas, enfim. E isso vem sofrendo diferentes interpretações pela Justiça, ao ponto que agora toda guarda pode ser armada. Pode ser. Exatamente, a Justiça assim o entendeu. Obviamente que tem requisitos a serem cumpridos, né? Mas essa é uma possibilidade até onde eu consigo entender. Correto. Bom, o fato, Léo, é que gente custa caro. Muito. Gente custa muito caro. Do outro lado, o Estado, a administração pública, cada vez com recursos. Menos recursos, exatamente. E isso, historicamente, é uma curva descendente. Cada vez menos recursos estão disponíveis, principalmente para algumas áreas centrais da sociedade, e o caso é o caso da segurança pública. E os problemas continuam, para não dizer que muitas vezes aumentam. Aumentando. E nós estamos falando de um país onde se mata mais de 40 mil indivíduos por ano. E eu estou falando de um tipo penal, estou falando de homicídio. Né? Ou seja, nós matamos mais de 40 mil brasileiros por ano e a morte não acontece no Estado nem na Federação, ela acontece no município. Né? E isso é algo que incomoda os prefeitos, porque o prefeito geralmente é da cidade e o prefeito tem que dar respostas porque isso é requerido dele. Ele está de perto ali. Ele está ali, colado. Ele vota, ele é votado pelas promessas que faz e não é votado pelas promessas que não cumpriu. E a segurança pública é essencial, tanto é verdade que nas eleições agora de 2024, né?
O tema da segurança pública foi o top of mind da população. Da população. Em todos os municípios, independente do tamanho. Eu tenho até comentado aqui na empresa, né, nos dois grandes problemas que estão sendo apontados, né, grandes desafios da administração pública. Um é a inflação de alimentos, que esse o prefeito não participa. Não participa. Assim. E o outro, não sei se primeiro em segundo lugar, ou os dois concomitantes, né, é a segurança pública. Sim, com certeza, com certeza. Que aí, como o senhor colocou, o prefeito está junto. E que eu lhe diria, sociologicamente, é possível, inclusive, estabelecer algum nível de correlação entre as duas coisas. Concordo. É possível. Bem lembrado. A fome produz resultados complicados, entendeu? Bom, mas essa não é a nossa... top. Mas bem lembrado, bem pontuado. Exatamente. Bem pontuado. Bom, então, esses municípios, para resolver isso, perceberam que gente custa caro, e aí é importante fazer a seguinte colocação. Inicialmente, muitas guardas municipais eram constituídas com pessoal dali mesmo, na própria prefeitura. Vigilantes patrimoniais, o prefeito simplesmente dizia: a partir de agora eu criei a guarda municipal e vocês serão integrantes da guarda municipal. Passa a ser o guarda. Eram, muitas das vezes, seletistas, né? Acontece que a 13022 impôs obrigações muito sérias para as prefeituras. Primeiro, uma estrutura de concurso público. Seu guarda municipal precisava ser concursado, o que já implicava carreira na prefeitura, o que implicava uma estrutura organizacional própria, o que implicava, e está na lei, em ter uma corregedoria, né? O que implicava, por consequência, em ter uma ouvidoria também. Então, uma estrutura imposta pela lei criou um nível de despesa para o município que, muitas das vezes, quando o prefeito abriu o olho, ele percebia que ele não daria conta. Não daria conta. Porque essa conta era infinita. Essa conta não tinha fim. Nós estamos falando de gente que se aposenta, que vai continuar recebendo, dos novos entrantes e por aí vai. Tá? Em regra, as prefeituras muito apertadas financeiramente. Exatamente. Bom, como é que eu resolvo isso? E aí entra a tecnologia e a inteligência. Né? Esse é o ponto. Mas antes de tudo isso, entra algo que o Brasil está começando a discutir muito recentemente, que é a questão da gestão pública baseada em evidências. E a segurança pública não tem como estar fora disso. No momento em que eu trato dessa questão da gestão pública baseada em evidências, eu preciso melhorar a qualidade da gestão no município. E quando eu melhoro a qualidade da gestão através da capacitação dos meus funcionários, esses funcionários começam a perceber que a tecnologia é uma possibilidade importante, até mesmo de redução de custos. Sim. Ou seja, eu posso, com base na tecnologia, eu posso precisar de menos gente. Ou seja, mais resultados, menos custo significa a eficiência. Aumento de eficiência. Exatamente. Tá? Então, o que aconteceu? Começaram a buscar, principalmente os grandes municípios, né? Começaram a buscar soluções fora do país. Né? Eu acho que das representações mais emblemáticas que nós temos, próprios Estados Unidos. Né? É verdade. Não há como você fugir disso. Nós temos aí na década de 90 o Tolerância Zero, que juntou tecnologia com o sistema de justiça criminal forte, presente, e obteve resultados importantes. Não só a Tolerância Zero, outros programas nos Estados Unidos funcionaram bem também, mas todos eles, em alguma medida, baseados numa gestão com evidências. Com evidências. Ou seja, baseado em dados. Né? Essa é que é a grande questão. A tecnologia por si só não resolve esse problema. Porque não adianta nada eu ter um volume enorme de câmeras, de drones, seja lá o que for, se eu não tenho uma fonte de dados que possa ser interpretada e, a partir daí, predizer algo. Entendeu? Não tem como. Predizer é sempre importante para a conquista desse aumento de eficiência e também na ocorrência daquele incidente, daquela situação, rapidez, agilidade para reação. Capacidade de resposta. Né? Capacidade de resposta. Exatamente. E tempo é determinante no sucesso. Sem dúvida nenhuma. Com toda a razão você coloca isso. Então, trouxeram uma série de ideias boas para o Brasil em termos de aplicação tecnológica, advinda dos Estados Unidos, não só, mas de outros países também, porque eu me recordo que em 2002 eu estive na Alemanha, mais especificamente eu estive em Stuttgart,
E eu conheci em 2002 um centro de comando e controle que no Brasil não existia nenhum na época. Naquela época. Estou falando em 2002. 2002. Em 2002, o Centro de Comando e Controle de Stuttgart já comandava a cidade como um todo, inclusive os semáforos, né? Então aquilo para mim foi uma coisa de louco ver aquilo. Da otimização de rotas, acessos a situações de emergência. Exatamente. Então, do centro de controle, eles alteravam o tráfego conforme fosse a necessidade, além de outras coisas também. Rotas para os veículos policiais e por aí vai. Estamos falando de 2002. Nós estamos em 2025. Né? E agora nós estamos discutindo como é que a tecnologia pode ajudar a segurança pública. Obviamente, alguns municípios começaram antes, outros um pouco depois, mas a gente já vê uma percepção mais clara de como a tecnologia pode ser utilizada. Só que há um fato antecedente, Léo, em relação ao uso da tecnologia, e essa é a minha maior preocupação, e aí entra a experiência que eu vivenciei no Sistema Nacional de Informação e Segurança Pública como diretor. O Brasil ainda precisa caminhar muito em relação ao uso eficaz da tecnologia para respostas da segurança pública. E por que precisa? Porque muitos dos municípios brasileiros e o próprio Estado brasileiro têm usado a tecnologia pela tecnologia. Quando, na verdade, você tem... de cortar a fitinha, inaugurar a rede de câmeras ou centro de monitoramento, inaugurei e dei uma resposta para uma teórica resposta. Estou monitorando todo mundo. Quando, na verdade, não é bem assim. Né? E nós sabemos disso por quê? Porque o Brasil... Só me reportando a um fato anterior. O 11 de setembro foi determinante para essa visão de gestão pública baseada em evidência. Bem lembrado. Os Estados Unidos descobriu que não tinha sistemas integrados de informação. Integrados. Né? Naquele momento, eles descobriram que não tinha sistema integrado de informação. E aconteceu o que aconteceu. Né? Muitos fatos desconexos que poderiam ter contribuído para que aquilo não acontecesse, essa desconexão permitiu que ocorresse. Essa dispersão de dados em várias agências. Cada um com um pedaço. Né? E ninguém enxergando tudo. E ninguém enxergando tudo. E o Brasil de hoje não é diferente. Embora haja esforços para que isso aconteça. Tá? Haja um esforço muito grande, equipes boas trabalhando nisso. Mas você tem uma coisa que eu costumo chamar de a fogueira das vaidades. Né? A fogueira das vaidades é algo que sempre me incomodou. O dado é meu e eu não dou ele para ninguém. Isso acontece no nível municipal, estadual, entre as forças policiais do Estado e entre as forças federais. Tá? Então, se nós não temos integração de sistemas, isso implica que eu posso, talvez hoje esteja diminuindo isso de maneira significativa, mas eu tinha indivíduos que poderiam ter 27 identidades no Brasil. No Brasil. Né? 27 identidades. Eu poderia estar num estado... Foragido num estado e livre... Situação normal em outro estado. Situação normal em outro. Exatamente por quê? Porque eu não tenho uma base de dados integrada. Porque eu não tenho uma base de dados que diga para mim que aquele sujeito é o sujeito em qualquer lugar do Brasil. Óbvio que seja isso. Entendeu? Então, essa ausência de bases integradas, sejam elas do que for, né? E que sejam de interesse da segurança pública, elas trazem um sério problema para a própria segurança pública brasileira. Interessante. Para que você veja bem, nós somos conhecidos e reconhecidos por ter um baixo nível de resolução de crimes. Né? E muitas das vezes esse baixo nível de resolução de crimes se dá exatamente por ausência de dados, por ausência de informação. Né? Então, algo que poderia ser obtido numa base integrada, que acontece, lembramos que o Brasil é um país continental, né? Então, uma grande população. Algo que acontece lá no norte do país, que está aqui a 10 mil quilômetros de distância de Brasília, ou de São Paulo, e que nós não temos notícia e que jamais estará noticiado numa base de dados, e que eu nunca vou saber, enquanto policial, enquanto investigador, entendeu? E aquilo poderia funcionar como um elemento indicador importante no processo de investigação. E até preditivo. E preditivo. Mas agora você entrou numa questão que é tão importante quanto. Veja bem, qual é o propósito da segurança pública em sentido lato? É dar qualidade para a população. Para a população. Qualidade de vida. Para que isso ocorra, eu preciso de ter duas coisas. Eu preciso ser capaz de fazer duas coisas. Evitar que os crimes ocorram. Preferencialmente. E quando eles ocorrerem, eu ser capaz de elucidar. Ora,
Para que eu evite que os crimes ocorram, eu tenho que ter probabilisticamente a capacidade de identificar onde são possíveis de ocorrer, em função de uma série de fatores históricos, né? E é disso que a gente está falando de predição. Quando eu falo de predição, eu faço um estudo histórico, né, dos dados que estão disponíveis, se eu os tiver disponíveis, né, e a partir deles, a partir de uma série de equações e protocolos estatísticos, eu consigo dizer para você que uma área tal tem maior probabilidade de ocorrer tal tipo de crime em tal horário, em tal dia da semana. Evidente. Né? Então, todos nós sabemos disso. Né? E quando você coloca evidente, é porque é evidente mesmo. E por que não fazemos? Agora, por que não fazemos? Né? Por que nós não fazemos isso? Do mesmo modo, na elucidação de crimes, se houvesse aqui a possibilidade de troca de dados, né, de uma base integrada, e eu louvo aqui a iniciativa do Ministério da Justiça, que, ainda que sob várias divergências, né, está em busca disso, dessa integração. Dessa integração. Sofre resistências, a gente tem acompanhado isso nos noticiários, mas o fato é que enquanto nós não tivermos uma base integrada de dados, nós não seremos capazes de melhorar a qualidade da segurança pública no Brasil. Coronel, acabou. Depois nós vamos voltar num aspecto aqui de otimização da infraestrutura de segurança pública. Mas o senhor comentou aqui um aspecto muito importante, e o MesaCast é bacana por causa disso. A conversa vai fluindo e, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. É isso aí. Mas é muito importante, achei interessantíssima a sua abordagem, dessa fragmentação, essa constatação, dessa fragmentação da informação através de dados dispersos por toda estrutura de governo, em todos os níveis, né, federal, estadual, municipal, e intraníveis. Por exemplo, federal, que é a maior estrutura de governo, ela também está toda fragmentada, não consegue se consolidar na própria esfera. Sim. Quanto mais entre as esferas, né? Aí o desafio fica maior ainda. E aí, a gente é prova disso aqui na Exa. Eu posso dar um depoimento enquanto executivo da Exa, quase 20 anos aqui trilhando, e sempre ao lado do Estado brasileiro, notadamente junto à estrutura do governo federal, no seguinte sentido: um dos diferenciais que nós temos hoje, corroborando com a sua afirmativa, é que nós conseguimos organizar um grande banco de dados, dados sobre o território brasileiro, ou a dominialidade existente sobre o nosso território, que grande parte das vezes, alguns são até gerados por nós, porque nós fazemos algumas relações entre um dado A com um dado B, e aí chega a ser uma conclusão, mas grande parte desses dados, para não dizer que todos ou quase todos, eles estão dentro do Estado. Né? O nosso trabalho é de adquiri-los, capturá-los, convergir para uma base de dados. Tecnicamente, usa-se muito o termo fusionar, né? Fusionar os dados, consolidar esses dados numa base e organizar e devolvê-los para o Estado de uma forma organizada. E aí, uma coisa que eu sempre bato muito, independente do tema aqui, é que o senhor falou da fogueira das vaidades, só para botar mais lenha, para não dizer gasolina nessa fogueira aí que o senhor mencionou, ainda tem uma outra vaidade, porque você tem a estrutura de Estado de um lado que se posiciona de um lado da mesa e trata o privado, mesmo o privado brasileiro, porque eu sou brasileiro e a minha empresa é brasileira, como se fosse uma coisa... Um ente estranho. Estranho, que não pode participar do processo. Eu não entendo, isso não faz sentido para mim. Eu sempre... já é a terceira vez que eu faço essa afirmativa, ou esse alerta aqui. Né? Nós somos uma empresa brasileira. Nós somos brasileiros. O fato de eu ser um empresário, o
o, o outro ser um policial, o outro ser um administrador público. Mas nós somos brasileiros, todos nós pertencemos e formamos a sociedade e cada um no seu papel protegendo, trabalhamos em prol da sociedade, né? O ponto que eu quero chegar, por vezes, vem aquele ditado antigo, né? Quem vê de fora vê melhor, né, frieza. E a gente percebe o seguinte: não substituir a estrutura, ou quanto menos competir com a estrutura do Estado, mas, por vezes, o privado, cada um no seu quadrado, na sua especialidade, ele pode, em parceria com o Estado, né, fornecer informações valiosas. Talvez funcione até como canal de comunicação, como se fosse aquela linha que sai costurando os retalhos, né? E monta aqui a toalha pronta, né? Para forrar aqui a mesa. Então, nesse aspecto, Coronel, é um misto de pergunta com afirmação, com provocação. Uma provocação. Ainda, diferente dos Estados Unidos, que o senhor mencionou, que eu vejo um nível de sintonia muito grande entre a iniciativa privada, o Estado e a academia. Os três caminham muito junto. No Brasil, os três são totalmente, quase que figuras isoladas. Quando não são antagônicas. Quando não são antagônicas. Né? Isso é outra coisa que, ao meu ver, prejudica muito. Com certeza. Porque como é que eu, um executivo, por acaso, da X, né, posso chegar lá na polícia A, na polícia B, ou na estrutura da justiça X, e falar assim, ó, eu tenho uma tecnologia, ou eu tenho um método, alguma coisa que vai agregar eficiência, vai melhorar. Muitas das vezes, aí eu vou cometer o pecado de generalizar. Às vezes não é pecado. Mas muitas das vezes, como é que esse sujeito aqui do privado, que não é policial, que não é isso, né, pode ter a pretensão de vir aqui, não estou nem falando para adquirir, comprar, nada, não, estamos bem antes ainda. É uma simples apresentação de um método, de uma tecnologia, ou de sei lá o quê. Né? A gente vê um certo distanciamento. Isso atrapalha demais, ao meu ver, na minha avaliação. E, mais uma vez, corroborando com as vossas afirmativas. Né? Eu conheço bastante, tenho oportunidade, conheço bastante, frequento bastante os Estados Unidos, e eu noto, vira e mexe, comento com amigos, o seguinte: quem frequentou os Estados Unidos, e aí o senhor lembrou muito bem, em 2011, há cerca de 15, 20 anos atrás, percebia, mesmo nas médias cidades, o aparato de segurança mais ostensivo. Carros de polícia, policiais, sejam do município, da cidade, ou do xerife, do condado, etc., muito presentes, de forma ostensiva. Hoje é muito difícil. Não digo lá nas grandes metrópoles, nos prédios públicos, onde tem os prédios lá de presidentes, de poderes, aí é outro esquema, né? Claro. Mas eu digo numa cidade sem ruas normais, né? É muito difícil você ver um policial. E quando você vê, ele está parado com a luz lá da viatura ao seu lado. Você fala assim, é muito comum. Pô, parece que surge atrás do arbusto, tem um policial escondido que de repente ele surge. É tecnologia. Eu imagino que é tecnologia. É tecnologia. Não tem como não ser tecnologia. Não ser tecnologia. Até porque os policiais não fazem curso de adivinho, né? Então, que vai acontecer alguma coisa exatamente. Ali. Então eles precisam de algo. Assim, e aqui no Brasil? Em primeiro lugar, assim... Essa resistência... Eu acho que eu estou errado. Não. Nós somos resistentes à tecnologia? A sua fala, ela é uma fala extremamente enquadrante do cenário nacional, tá? Em primeiro lugar, e eu tenho essa crítica também, eu queria dizer... Eu estou no meio privado, você sabe disso, e eu tenho dito o seguinte: o problema nosso
do Brasil como um todo, do país como um todo, são os nossos indicadores. Depois, se você quiser, você corta isso do que eu vou dizer Mas veja bem, nós estamos entre os piores indicadores do mundo em criminalidade e violência. Sim. Nós temos os indicadores mais baixos entre 130 países no nível educacional. Correto. Nós estamos reconhecidos. Essa informação é pública. Nós estamos reconhecidos como um dos países mais corruptos do mundo. Acabou de sair esse dado, né? Eu vi lá o Mapa Mundi representado em Exato. cores. Nós temos uma legislação de compras pelo governo, em todos os níveis, que parte do pressuposto que o empresário quer tirar vantagem do governo. Então, isso explica muito dessa relação que você colocou. O sujeito que está do outro lado, interlocutor por parte do Estado, ele parte do pressuposto que você, empresário, quer tirar alguma vantagem dele. Alguma vantagem. Em outras palavras, eu estou assediando. Exatamente. Então, esse é um lado da questão. Outro lado da questão, e aí acho que eu falo com propriedade, é o distanciamento da segurança pública brasileira, com raríssimas exceções, da academia. A polícia brasileira, de um modo geral, ela é resistente ao conhecimento científico. Extremamente resistente ao conhecimento científico. O fato de... E aí, isso que eu vou dizer agora é ironia, tá? Certo. O fato de eu ser coronel da PM com 35 anos de serviço me tornou um especialista em segurança pública. Não, mas não tornou... Naturalmente. Mas, sabe, para mim, para os coronéis, para os delegados de polícia, para os agentes com 20 e 30 anos de serviço, a minha experiência me tornou um especialista. Mas a gente não pode esquecer que a minha experiência ela só me permitiu ver um quadro possível ao longo da minha vida, e não todos os quadros. E aí entra a academia, aí entra o método, aí entra a experimentação, aí entra a relação da segurança pública com a academia, dizendo o seguinte: isso que eu estou fazendo hoje pode ser feito de um modo diferente e melhor? Qual a metodologia disponível? Quais são as experiências que séries tem no históricas mundo? E as experiências que tem no mundo que funcionaram, por que funcionaram? Então, essa pergunta a segurança pública brasileira não faz, porque ela parte do princípio que a sua experiência é bastante. É bastante. É bastante. Ela se resolve dentro dela própria. Dentro dela própria. E aí ela não precisa da academia. E, obviamente, que a academia se ressente disso. Ela se ressente. E aí esse afastamento só vai piorando. Porque o lugar do método é na academia. A academia existe por conta disso. A academia existe para produzir ciência. E ela existe para produzir ciência em qualquer lugar, em qualquer área de atuação do ser humano, incluindo a segurança pública. Polícia científica baseada em ciência. Aí você tem um problema que é a investigação criminal, que deveria ser também, nem tanto. A polícia de proximidade, a polícia comunitária, a polícia ostensiva, que deveria ser baseada também em ciência, né? A distribuição espacial, por exemplo. Por que eu tenho que colocar tantos policiais com tantos recursos em tal local, em tal hora, em tal dia? Naquela zona, naquela faixa de horário? Não é porque eu quero, porque eu sou comandante da unidade, não. É porque existe uma razão prática. Evidências que indicam que aquele lugar é o lugar que precisa daquilo naquele momento. Naquele momento. Percebe? Então isso é essencial para nós. E esse distanciamento nos colocou longe. Aí eu vou trazer o exemplo dos Estados Unidos de novo. Existe uma figura nos departamentos de polícia norte-americanos, nas médias e grandes cidades, e agora nas pequenas também, ainda que menor número, a figura do analista criminal de inteligência. Analista criminal de inteligência é um cara que nada mais é do que um cientista de dados. É um camarada que, a partir de todos os dados que ele consegue coletar, que estão disponíveis em todas as áreas do município, saúde, trabalho e renda, vários fatores tal, que concorrem para novidade, a segurança pública. Exatamente. Então, ele junta tudo aquilo e é capaz de produzir análises preditivas. Ele junta aquilo e é capaz de, com algumas evidências, indicar que um determinado sujeito que está na base de dados da polícia, historicamente, é possível que seja o cara que está cometendo um determinado crime. Então, isso é análise de dados. Esse cara é concursado, é civil.
Ele é contratado do público. O departamento de polícia abre um edital para contratação e diz quais são os requisitos desse cara e emprega esse cara. No Brasil, para ser analista criminal, você tem que ser policial. Não é admitida a possibilidade de um civil sentido lato, né? Sim, eu entendi, né? Tá claro. Não há a possibilidade de um analista criminal não ser policial, ser civil militar. Não há essa possibilidade. E o que acontece? Qual é a função da polícia brasileira? É prover segurança, não é formar cientistas. Essa é uma confusão recorrente. Você me entendeu? Não só na segurança, no setor, na pasta de segurança pública do Estado, mas em quase todos os... Eu falo da segurança pública, que é algo que eu conheço com certa profundidade, e eu digo para você o seguinte: a segurança pública ela não tem que produzir pesquisa, ela tem que consumir boas pesquisas. É disso que se trata. A gente já viu o órgão público, não vou citar aqui nem o órgão, nem o momento, o passado, desenvolver linguagem de programação de computador. Isso é papel do órgão público. E eu não estou exagerando, não. Esse exemplo é verdadeiro. Eu sei disso. Aí você vê um órgão público, batendo no Nós peito, vamos desenvolver uma linguagem de programação. Exatamente. Amigo, e o órgão era lá, sei lá, engenharia. O negócio deles era fazer, sei lá o quê. E quando você volta os olhos de novo para os Estados Unidos e para outros países, principalmente os países do eixo anglo-saxão, você percebe que eles têm isso muito claro. A minha atividade aqui é fazer polícia e não fazer pesquisa. Pesquisa é academia. Academia, vem cá, me ajuda. Aqui eu quero distância. Eu quero distância. Software de, sei lá, reconhecimento facial. Indústria. Faz exatamente, aqui. Eu preciso. Software de planejamento espacial, de não sei o quê. Para que eu vou desenvolver um software ou um hardware, um equipamento de não sei o quê? Não faz sentido a polícia não faz. trazer isso para dentro de si. Não faz. Não faz sentido, primeiro, porque não é função dela, e segundo, porque o custo de capacitar, de formar profissionais para isso é muito, muito alto e é um desvio de função. Ela individualmente não tem escala para sustentar esses desenvolvimentos, essas responsabilidades. E veja bem, você que é um camarada que vem da área, há algumas décadas nós saímos dos programinhas de Clipper, né? Opa! Algumas décadas, né? Porque lá os nossos profissionais, vou desenvolver um programinha aqui para resolver um tal probleminha e rapidinho, meia hora fazer alguma coisa e pronto. Nós não estamos mais nesse patamar, nós saímos disso há décadas, né? Bom, e aí como é que isso se enquadra na questão inicial da nossa conversa, né? Bom, você tem hardware sendo desenvolvidos cada vez mais competentes, cada vez mais capazes, cada vez mais tecnologicamente completos, mas de nada adianta, e você mesmo colocou isso, eu ter um video wall maravilhoso no meu centro de comando e controle. Centenas de câmeras, ou que sejam dezenas de câmeras lá. Capturando imagem de tudo quanto é lugar, e aí eu faço o que com isso? Né? E eu dizia, porque a minha dissertação de mestrado fala de integração de sistemas de informação de segurança pública, eu dizia o seguinte: de nada adianta eu ter um sistema de monitoramento que seja passivo. O camarada senta ganhando um salário, que eu diria, digno, e fica o tempo inteiro, 6 horas no turno, olhando para aquele negocinho daí. Né? Não tem um alarme, ele não consegue, até pela formação que tem, interpretar aqueles indícios que estão... E humanamente é impossível manter a concentração para... Segundo alguns estudos, é 10 minutos no máximo. Segundo alguns estudos, 10 minutos, a partir de 10 minutos ele não consegue colocar foco, mas desfoca. Tá? Então você veja, eu preciso de algo que resolva isso. E aí entram as tecnologias de software, a inteligência. O microfone. Desculpe. Aí entra a inteligência. Né? Sim. Entram duas coisas essenciais para a inteligência: os dados, a tecnologia de hardware que está disponível, né? E a gestão desses dados. Tá? Uma das coisas que nós propusemos à época que estávamos, nós, quando eu digo, eu estou falando equipe, tá? Não sou eu, não. Nós propusemos à época que eu estava no Ministério da Justiça, e isso não era iniciativa minha, ela já era anterior a mim, eu só quis tentar dar continuidade, era a criação, por exemplo, de um
estamos no tempo já? Quase. Era a criação de um identificador único para todo e qualquer evento no sistema de justiça criminal. Qual era a ideia? O sujeito chegava numa delegacia, registrava um fato, ou virtualmente registrava um fato qualquer, um evento qualquer, ele receberia, talvez, para não se perder a ideia da fogueira das vaidades, né? Ele receberia o número da unidade local, do registro local, mas ele, como estaria integrado ao Sistema Nacional de Informações, ele receberia um identificador único, que percorreria, que acompanharia aquele evento até o sistema penal. Né? Até o sistema penal, se assim fosse. Porque se fosse objeto de investigação, morreria talvez num inquérito que não indicou materialidade e autoria, ou se seguisse adiante, esse mesmo número passaria pelo Ministério Público, passaria pela Justiça. A famosa cadeia de custódia. Assegurada por um blockchain competente, né? E aí nós teríamos condições de ter uma base integrada capaz de atender o país como um todo. Isso é virtualmente impossível? Não, claro que não é. Absolutamente. É uma vontade política e uma redução dos egos, né, que estão envolvidos nesse processo. Um ganho de eficiência nessa cadeia inteira. Imagine. Recentemente, só recentemente, o Sistema Nacional de Informações e Segurança Pública conseguiu acessar as bases da Justiça Eleitoral, que tem os dados, teoricamente, os dados e as fotografias da maioria de nós brasileiros, porque isso era uma dificuldade enorme. O sistema de armas, e eu estou falando porque eu conheço isso, porque eu sei disso, os sistemas de controle de armas do Exército não conversam com o da Polícia Federal e vice-versa. Né? Temos problemas. E por aí vai. Né? E por aí vai. Então, eu entendo que no momento em que você, como empresa, traz uma competência que a segurança pública não tem e nem tem que ter, não há que discutir essa relação entre empresa e Estado. Porque quase que se coloca como se estivesse em campos opostos. Mas é isso. É uma quebra de braço. Exatamente. Nós sabemos que os recursos dos Estados são parcos, que o recurso público é parco. Bom, vamos sentar à mesa e entender, vamos entender. Que é viável. Os Estados Unidos não subsidia pesquisa, uma atrás da outra na área de segurança pública, o Departamento de Justiça norte-americano subsidia pesquisa nas empresas privadas. Privadas. Principalmente, para não dizer quase que exclusivamente, nas empresas privadas. E as empresas privadas, no setor aeroespacial, eu acompanho um pouco mais, né? Aí sim, representantes das academias se juntam, representantes do setor das agências governamentais se juntam, mas até fisicamente o escritório local é o escritório da empresa. Exato. Né? Então, isso é muito interessante. Aqui no Brasil é ao contrário, né? Até fisicamente, eu estou falando fisicamente é um detalhe, é o que menos importa. Claro. Se a gente está sentado mas na empresa, representativo. Mas é representativo. Exato. Moralmente, significa bastante. Eu concordo mais uma vez com o senhor. É o contrário. Né? Dificilmente nós recebemos. Há quem diga, inclusive aqui em Brasília, não vale a pena ter um escritório melhor montado, com uma área maior, etc., porque as reuniões, o poder público ele nunca vem ele leva você na empresa. Para lá, né? Ele leva você que tem que ir para dentro de uma sala do poder público. Né? Mais uma vez, isso entre aspas, irrelevante, mas demonstra muita coisa. Cultural, a visão de mundo. Coronel, nós temos aí cerca de 5, 6 minutos para encerrar aqui. Me perdoe ter falado. Excelente. Caramba, não sei se... Esse papo aqui está sendo ótimo. Com certeza voltaremos. Já está lançado aqui o convite da gente retornar aqui à mesa. Okay. Mas até porque boa parte aqui do público, a X é uma empresa do setor geoespacial, né? E aí eu vou encerrar aqui, mais uma vez, fazendo uma provocação no sentido do senhor fazer algum comentário a respeito. Eu costumo falar muito aqui na X, né? Quando a gente está conversando interna ou recebendo, explicando o seguinte. Nós falamos aqui de banco de dados, integração de dados, ou seja, é totalmente viável a gente pensar num grande Big Data, né, para
consolidar todos esses dados, essas informações, desde lá de preferência o mais perto possível do flagrante momento da ocorrência, até todo o processo de investigação, o senhor mencionou muito bem, até o processo judicial que vai derivar da investigação, etc. E eu costumo comentar o seguinte, talvez o fator primário, a chave primária da indexação de todos esses dados, né, é um princípio básico da ciência ou do tema geoprocessamento, é que todo fato, qualquer que seja, lícito, ilícito, benéfico ou maléfico, natural ou pela ação do homem, ocorre numa localidade e num momento do tempo. Isso ninguém foge. Essa característica, desculpe, por óbvio que seja, falando... Não, mas é óbvio, importante mas é isso, importante a gente colocar. E daí vem o geoprocessamento aplicado em quase todos os ramos, eu vou falar, da nossa vida, inclusive. Desde o nascimento, nós nascemos em algum lugar. E vamos morrer em algum lugar, em algum momento. Por que, brincadeiras à parte, eu estou citando isso? Quem é de tecnologia vai entender melhor, mais naturalmente. A indexação. É por aí que você indexa. E com o blockchain, que o senhor muito bem lembrou, a imutabilidade. Eu garanto que ninguém vai alterar esse registro. E a partir disso, cada vez mais nós estamos vendo os centros... Como imaginar um centro de operação ou de monitoramento e controle sem uma interface espacial ou espacializada, né? Os famosos mapas, ou as grandes imagens, satélite, claro, etc. Eu reputo como impossível. Nada disso. Se você não espacializar, se você não se permitir, não tiver condição de enxergar espacialmente as ocorrências, o gerenciamento disso fica muito difícil. Com certeza. E eu percebo ainda, não sei se o senhor vai concordar, por favor, esteja à vontade, é que até bem pouco tempo atrás quase não se conversava sobre isso. Eu participei de algumas conversas na época dos grandes eventos, ali em 2014, 13, por ali, que literalmente estávamos abrindo grandes mapas em papel no capô da viatura. Né? E o mapa só, ou seja, aonde o dado, aquela possibilidade de interagir com o dado, aonde está o sinal, aonde que está um trocamento, a curva, ou bloqueio, ou coisa, tinham pegar, estou falando agora, 2014, pegar lá a caneta ou o lápis e rabiscar no mapa aberto no capô da viatura. E aí fazíamos planejamento, inclusive, para deslocamento aí de autoridades, situações críticas, etc. Hoje, de pouco tempo para cá, poucos anos para cá, a gente percebe, ok, geoprocessamento, a Google teve um papel muito importante na popularização dessa interface, vamos dizer, espacial, essa possibilidade de enxergar dados ao invés de um formato impresso, literal, num formato espacial, de baixo acima, né, sobre o mapa, etc. Mas, visitando, e aí não é uma crítica, é uma constatação para um alerta, ainda a interatividade de uma maneira mais ativa com essas interfaces, com esses mapas, assim como o senhor bem comentou, a câmera está lá mostrando, mas quem está extraindo a informação da câmera? Aqui, câmera por câmera, ela gera imagem, claro, adquire imagens. Imagem é dado, mas não é informação. Não. Né? Assim é o mapa. Você tem que interagir, você tem que saber extrair dele. Como é que o senhor, na sua visão, experiência, contato aí com vários entes da federação, etc., avalia essa situação? O tema está presente, a minha visão é a seguinte, o tema está presente, mas assim, do tema para uma prática mais ativa ou proativa, ainda temos uma distância razoável.
Eu te respondo simplesmente confirmando a relevância do uso do geoprocessamento, dizendo para você o seguinte: ele nasce não, nascedouro basicamente na polícia organizada. Ele se dá em 1829 Ah, com Robert Peel, quando ele cria o Departamento de Polícia Metropolitana de Londres, no mapa de Minas. essa história vai lá, Mapa alfinete de Pino, grudado alfinete. no. E isso perdurou. E linha. Isso perdurou Amarrando, até recentemente, até início aí de anos 2000, um pouco mais. Concordo. Você está vendo? Isso perdurou. A questão respondendo a sua pergunta, é que é tão relevante que começa lá no século XIX e permanece até hoje. O uso de mapas, né? De mapas geográficos para você utilizar, de mapas urbanos para você Sim. desenhar operações. Quando você introduz tecnologia, você introduz uma outra necessidade que não está claramente presente hoje ainda: o domínio da tecnologia. Veja bem, não adianta você ser policial, estar na frente de uma câmera, se você não foi treinado para entender o que ela está te informando. Ah, você falou, é um dado, mas aquele dado eu preciso colocar sob o escrutínio da minha experiência e transformar isso em conhecimento. Processar isso aqui dentro. Então nós estamos falando de dado, informação, conhecimento, tá certo? O conhecimento é a minha interpretação daquilo baseado na minha experiência, na experiência daqueles que me rodeiam, da minha instituição. Isso é essencial. Ok? Muito bem. Mas se eu não tenho treinamento adequado, capacitação continuada para lidar com as tecnologias, isso não vai funcionar. Vamos lá. Eu tenho uma imagem, só que para essa imagem ser interpretada, eu preciso de mais do que a minha experiência. Ótimo. Eu preciso de algoritmos que me ajudem a entender isso. Em tempo. Que eu não posso. Exatamente. Eu não tenho todo o tempo do mundo para interpretar. O caso de São Paulo, né, que é a experiência mais recente que a gente tem, não é? Sampa. Que é o Smart Sampa. Olha, o que esses algoritmos estão fazendo para além das câmeras? Pegando aquela imagem e dizendo, olha, isso significa isso. Esse cara aqui é esse cara aqui. Esse cara aqui tem um registro aqui. Esse registro no sistema de informação do indivíduo. Bom, na hora em que esse algoritmo me informa isso, eu já sei o que eu tenho que fazer a respeito. Eu aciono um recurso policial para tomar a providência cabível naquele momento. Prende, detém. Dependendo da gravidade ou do tipo do perfil, até os recursos adequados, um aparato maior ou menor, mais armado ou menos armado. Só que para isso eu preciso estar treinado. Naquele lugar ou não. Não é apropriado fazer abordagem naquele momento. Tudo isso é uma cadeia de... Exato, mas para isso eu preciso estar treinado. Não basta eu ser policial. Eu preciso ser capaz de entender todo aquele conjunto de dados e informações que são produzidas e tomar decisões a respeito daquilo. Então, quando a gente fala hoje de tecnologia da informação, a tecnologia da informação está muito além dos computadores. Muito além dos computadores. Ela está no processo de tomada de decisão. Né? Como é que eu uso isso para decidir o que deve ser feito ou não deve ser feito? Né? Então, eu acho que o Smart Sampa hoje é uma experiência interessante. Outros municípios estão adotando isso. Parece que Santa Catarina já está também adotando. Ou seja, mais sofisticado, menos sofisticado. Mas estão entendendo. O tema está na mesa. Exatamente. E que eles precisam passar a tomar decisões baseadas em dados, em evidências. No momento em que a gestão pública da segurança entender isso, é bem provável que a gente dê um salto. E eu espero que esse salto não esteja tão longe assim, sabe? E aí o papel das empresas, sejam elas empresas de produção de tecnologias, sejam elas empresas de capacitação dos indivíduos para lidar com essas tecnologias, seja mais presente na relação com o Estado. É essa a minha perspectiva, Léo. Eu espero que a gente veja isso num breve prazo. Se Deus quiser. Assim seja. Coronel, chegou o nosso momento, passou muito rápido, é sinal que a conversa foi ótima, foi excelente. Espero que a turma que esteja nos assistindo corrobore com isso, concorde. De antemão, mais uma vez, na realidade, eu agradeço a vossa presença, o tempo que está aqui conosco. Como eu disse, repito, foi, além de instrutiva, prazerosa, tanto é que passou muito rápido, quase uma hora, que para mim pareceram 10 minutos, né? E para nós é um prazer contar com a sua presença. Espero ter oportunidade de repetirmos, avançarmos em alguns temas desses. Estou à sua disposição sempre. Né?
Muito obrigado, Coronel. A casa é sua aqui. Estamos de portas abertas. Tá, ok. Agradeço uma vez mais aí o convite e reitero, estou à disposição sempre, porque é algo que me dá prazer falar a respeito. E é importante. Agrega valor aí para a sociedade em geral. É o que eu espero.